Que nasce como fogo.
Glória a Deus, paz do Senhor, mais uma vez. Pedir que os irmãos abram a Bíblia em Apocalipse 2, 7. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 7. Vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A palavra que eu quero trazer hoje é ouvindo e reconhecendo a voz do Espírito Santo, que é o maior segredo da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem são as igrejas? Além de serem as igrejas, no caso, em conjunto, somos nós em igrejas individuais também. Então, o Espírito Santo, como nós somos o templo do Espírito, nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós então somos igrejas, porque você tem a igreja, o conjunto, que é a igreja que você congrega aos domingos e na semana, que no caso é a igreja comunitária, e tem a igreja individual, que é você. E Deus tem falado muito comigo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de incertezas, que o maior segredo é ouvir a voz do Espírito Santo. Como é que a gente ouve a voz do Espírito Santo? Com oração, com jejum, com dedicação, com renúncia, porque a gente se esvazia da nossa vaidade para ser cheio, do Espírito de sabedoria, lendo a palavra de Deus, que ela tem que ser meditada de dia e de noite, que é importante a meditação da palavra. Então, essa frase ela foi um pedido de Jesus para que a igreja ouvisse o Espírito, a igreja ficasse atenta. E o maior comunicador é o Espírito Santo, ninguém conversa mais do que ele. Por quê? Porque ele intercede por nós junto ao Pai. Na Bíblia a gente pode achar algumas passagens relacionadas à importância de ouvirmos e sermos obedientes à voz do Espírito Santo. Por exemplo, em João 14, no versículo... João capítulo 14, versículo 16 e 17, é um exemplo de onde Jesus conversa com o Pai, através do Espírito Santo. E ele fala o seguinte, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. Ou seja, Jesus ia ressuscitar, ia morrer e ressuscitar no terceiro dia, mas ele ia deixar um Consolador, algo que antes de Cristo não tinha a presença do Espírito Santo tão forte, quanto após a morte de Cristo. Você precisava de um sacerdote para poder entrar num templo e fazer as petições para Deus e fazer sacrifícios também. Um outro exemplo aqui, que eu destaquei aqui algumas passagens, algumas relacionadas ao Espírito Santo, está aqui quando o Pai conversa com o Espírito Santo, quando Deus Pai conversa com o Espírito Santo, que está em João 16, 13, que ele diz o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E tem a parte do Espírito Santo conversando conosco, que está em Apocalipse 2, 7, está em Apocalipse 2, 11,
Está no 17 e no 29, né, que é o texto em si, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que é citado aqui em João 16:13, é quando o Espírito Santo ele nos revela algumas coisas, nos tira dos caminhos de perdição, nos tira do caminho das incertezas, das mentiras, né? Quando ele nos convence, principalmente, né? Quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse é o Espírito da verdade. É aquele que tira todo o engano, toda a cegueira espiritual, toda a cegueira física, carnal, né, e abre os nossos olhos. Ele tira as escamas dos nossos olhos, né? O Espírito Santo, ele intercede todas as vezes que nós oramos também ao Pai, ele intercede diariamente por nós. Isso é uma coisa importante que nós precisamos saber, né? Como diz lá em Romanos 26:27, que diz o seguinte: o Espírito ele nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade, né? Então, muitas das vezes, por que o Espírito Santo ele ora por nós com gemidos inexprimíveis? Ele entende a nossa dor, ele entende a nossa necessidade, ele entende a nossa dificuldade, né? Então, por isso que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E como deve ser, aí eu pergunto, como deve ser a voz do Espírito Santo, né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, que Deus, né, no caso, ele é manso e cavalheiro. Ou seja, eu imagino, né, quer dizer, quando eu vou falar de experiências minhas, tá? A voz, assim, a voz do Espírito Santo, na minha concepção, ela é uma voz discreta e serena, só que ela é perturbadora, né? Porque quando nós estamos em pecado, quando a gente erra em alguma coisa, aquilo fica martelando na nossa mente, né? Olha, você errou nisso, você fez aquilo que não deveria ter feito, ou você falou aquilo que não deveria falar. Então, a voz do Espírito Santo, na verdade, ela é uma voz discreta, porque ela vem no teu ouvido, ela é uma voz serena. Mas no meu entender também, nas minhas experiências, ela é uma voz perturbadora, né? É aquela coisa de que, vai agora, não vai agora, segura mais um pouco e tal, né? Então eu destaquei aqui alguns passos, né? Que quando reconhecemos a voz do Espírito Santo, somos recompensados em diversos âmbitos. Então eu destaquei alguns passos, alguns âmbitos em que o Espírito Santo, com a voz dele, ele nos traz algum livramento, algum tipo de recompensa. O primeiro é quando o Espírito Santo ele nos avisa do perigo iminente, né? Que ele pode nos alertar sobre voarmos de avião, dirigirmos um carro ou sairmos de casa num momento inapropriado, né? Às vezes ele fala, olha, por exemplo, às vezes a gente está atrasado para algum compromisso, e ele fala, olha, fica em casa, segura um pouco, não vai agora, não pega esse avião, não pega o carro agora, pega amanhã, ou sai antes do horário que você tem que sair, que é para você ter algum tipo de livramento, né? Então, de certa forma, o Espírito Santo ele nos avisa do que está por vir, né? Dos perigos iminentes, né? Então, a voz dele, a gente ouvindo essa voz serena, discreta, mas porém perturbadora, né? A gente consegue se livrar de algum perigo, ter algum livramento, né? Muitas das vezes também, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, ou às vezes até de madrugada mesmo, eu estou dormindo, eu praticamente toda noite eu levanto 3 horas da manhã para orar, né? Já se tornou habitual comigo. E às vezes mesmo eu estando muito cansado, fica aquela voz assim, levanta e vai orar, fica martelando, né? Então,
É discreta, serena, mas perturbadora. Mas é uma voz que a gente agradece a presença do Espírito Santo, que é Deus se importando com nós, e é Deus também cumprindo seu propósito na nossa vida, né? O segundo ponto que eu destaquei aqui, das recompensas, né, nos âmbitos diversos, o reconhecimento da voz, ele pode evitar mortes, tragédias e dificuldades desnecessárias, que é o que a gente falou aqui. Quantas vezes a gente recebe notícia de pessoas que tiveram morte prematura e desnecessária, né? E na maioria das vezes fica até evidente que a pessoa se sente perturbada, relutante em continuar com algum plano, alguma função, alguma missão, mas ainda assim ela prossegue, ela teima, né? Ela procura não obedecer à voz do Espírito e acaba teimando, né? Ela acaba prosseguindo, ignorando essa voz discreta, essa voz serena, mas porém, na minha concepção, perturbadora também, porque enquanto você não faz aquilo que o Espírito pede, ou você não obedece, ele vai ficar ali porque Deus quer o teu bem, Deus não quer o teu mal, né? Para isso ele deixou um consolador, deixou o Espírito Santo para poder nos guiar, nos colocar no caminho de Cristo, né? No caminho da verdade, nos preservar, nos dar vida com abundância, né? O terceiro ponto é que o reconhecimento da voz ele pode evitar relacionamentos conturbados. Quantas das vezes o Espírito Santo fala contigo para você não se relacionar com certas pessoas? Muitas das vezes pode não falar contigo, mas quando você pede opinião ao teu pastor, o teu pastor, o Espírito Santo revela ao teu pastor, ao teu líder, que é para você não se relacionar com certas pessoas, não ter tipos de amizade que não sejam relevantes para a sua vida, ou não terem relacionamentos, vamos botar assim, até amorosos, relacionamentos com certas pessoas, que isso vai ser uma tragédia para a sua vida, né? Então, o reconhecimento da voz do Espírito Santo, ele pode evitar relacionamentos conturbados, amizades que podem te levar a um perigo ou até a morte, né? Você se relacionar com pessoas que não são relevantes, com comportamentos que não condizem com os princípios, os preceitos de Cristo, né? Um outro quarto ponto aqui que eu destaquei aqui é que o reconhecimento da voz pode revelar ondas de favor e de bênçãos para você. Então, quando você às vezes está procurando, por exemplo, um emprego, né, ou uma conexão entre pessoas que você não conhecia, grandes amizades, então assim, ao reconhecer a voz do Espírito Santo, né, você pode ter essa revelação de ondas de favor e de bênção para a tua vida, né? Um bom emprego, né? Um bom relacionamento com algumas pessoas relevantes, pessoas que são pessoas sérias, pessoas decentes, né? Pessoas compromissadas, muitas das vezes com Cristo, né? Pode trazer grandes amizades para você, né? Então, isso é uma recompensa de que quando a gente se propõe a ter uma vida com Cristo, ter uma vida de leitura da palavra, ter uma vida de relacionamento com Deus e principalmente ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, isso traz recompensas para você, né? Pessoas que podem enxergar, Deus pode colocar pessoas no teu caminho, ou o Espírito Santo te guiar pessoas, que essas pessoas venham trazer um crescimento para você, né? Então, isso é importante, esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Um outro ponto que eu destaquei aqui é que o quinto ponto é: a voz sempre ligará você a pessoas extraordinárias, né? A voz do Espírito Santo, ela sempre vai te ligar a pessoas extraordinárias, vai te trazer, vai te ligar a líderes extraordinários, pessoas que vão ser bênção para a tua vida, né?
Um outro ponto é que a voz do Espírito Santo, ela traz paz interior. Então não há culpa sobre você, não há culpa sobre a tua mente. Vamos ver se está funcionando bem aqui, que a internet eu acho que está meio ruim. Leandro, tá funcionando bem aí o... Tá funcionando? Porque a internet tá aparecendo aqui, tá com problema. Então, a voz do Espírito Santo, ela traz paz interior, né? Ela, quando você reconhece essa voz, ela te traz paz, porque não é só você reconhecer, mas deixar que ele tome conta do teu ser, né? Um outro ponto é que o reconhecimento da voz do Espírito Santo revela grande prosperidade em várias áreas das nossas vidas, e Deus se alegra disso. Como diz em Deuteronômio, que é a parte da obediência. Se a gente ler esses textos de Deuteronômio, fala de obedecer e de não obedecer. O que gera obediência e desobediência. O que gera rebeldia e o que a rebeldia gera de fracasso, de maldições. Mas o que a obediência, a humildade, né? E principalmente a dar ouvidos a Deus, gera de bênçãos. E aqui eu destaquei o texto aqui de Deuteronômio 28, versículos 1 e 2. Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2. E diz o seguinte: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, a obediência, o reconhecimento da voz, ele pode gerar grande prosperidade em várias áreas das nossas vidas. Deixa eu só colocar aqui abrir um parênteses aqui. O que é prosperidade, irmão? Não é você ser uma pessoa extremamente milionária, não estou falando de dinheiro, né? Prosperidade é ausência de necessidade. Você pode ter prosperidade no seu casamento, nas suas amizades. Eu, por exemplo, eu me acho uma pessoa próspera no meu casamento, porque eu não tenho a necessidade de ter uma amante. Eu tenho, por exemplo, eu me considero uma pessoa próspera com relação às amizades que eu tenho. São poucos amigos, mas são amigos relevantes, pessoas muito importantes, né? Chegadas como irmãos para mim, né? Eu, por exemplo, me considero uma pessoa próspera também com relação a material, porque o que Deus me dá, eu glorifico a Deus. Então, eu me satisfaço com o que Deus me dá, com o que Deus permite que eu tenha, ou com o que Deus me proporciona, né? Então isso é prosperidade, é ausência de necessidade. Eu não preciso roubar alguém, eu não preciso assaltar um banco, eu não preciso enganar pessoas para poder pagar uma conta, para poder botar comida dentro da minha casa, né? Para trazer alimento para minha casa. Deus supre as minhas necessidades. Então isso é prosperidade. E o outro ponto que eu destaquei aqui, né, dos âmbitos que Deus dá, dos âmbitos que são chegados, né, as bênçãos e tudo, através da audição da voz do Espírito Santo, é que a voz do Espírito Santo, ela pode mudar as estações financeiras de nossas vidas em um instante também. Pode nos tirar da ventania e nos colocar na brisa. Pode nos tirar da escassez e nos colocar na bonança. Pode nos tirar do deserto e nos colocar no paraíso. Muitas das vezes oportunidades surgem e o Espírito Santo fala: agarre essa oportunidade, isso aqui vai ser bênção para a tua vida, isso vai mudar as estações financeiras na sua vida em um instante, né? Isso daqui vai te dar um livramento, vai te dar um refrigério. Então é importante também finalizar aqui nessa questão dos âmbitos que